Sejam bem-vindos, caros amigos, ao meu canal Bizu. Aqui nós falamos sobre os assuntos mais variados e em pauta no nosso país, e alguns assuntos mundiais. Espero que gostem e se inscrevam no canal. Vamos ao assunto de hoje. Superlotação, reincidência e má administração, facções criminosas e muitas outras coisas. Esse é o sistema penitenciário brasileiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema penitenciário brasileiro e como ele se tornou uma fábrica de organizações criminosas. No Brasil, temos essa grande dificuldade na área da segurança pública, que posso dizer que realmente é uma grande falha que coloca em colapso um sistema que deveria ser totalmente controlado. Uma das principais causas desse colapso é a superlotação dos presídios. Para se ter uma ideia, em 70 anos, nossa população carcerária cresceu mais de 83 vezes, sendo que a população por inteiro, nesses mesmos 70 anos, cresceu aproximadamente apenas 7 vezes. Então, vemos aí uma grande falta de controle por parte do Estado, sendo também outra causa desse problema que 41,5% dos presos brasileiros não têm condenação. Para entender um pouco melhor sobre essa, que eu intitulei como Fábrica de Organizações Criminosas, temos que ir lá para a época da ditadura militar no Brasil, mais precisamente nos anos 70, onde o país passou por um momento de crise, na qual os atos da ditadura foram duros e com isso formou-se muita resistência por parte daqueles que eram contra o movimento ditador, envolvendo várias pessoas extremamente diferentes daqueles que praticam o chamado crime comum, pois tinham treinamentos com outros países latino-americanos, sabiam manusear armas de combate, de guerra, ou seja, pessoas que conheciam estratégias de guerras, de combate. Essas pessoas foram presas e colocadas nos mesmos cárceres de pessoas do chamado crime comum, fazendo com que esse conhecimento que foi adquirido por uma causa política fosse disseminado, e a partir desse grande erro formou-se a primeira e mais conhecida organização criminal do Brasil, chamada Comando Vermelho, que obviamente tem origens dos guerrilheiros do comunismo. Se chama vermelho justamente por fazer referência ao vermelho do comunismo, ou seja, da ideologia comunista. Temos aqui um vídeo que explica um pouco mais sobre o que é o comunismo. Veja aí no card que está aparecendo acima no vídeo. Voltando ao assunto abordado, no caso do Comando Vermelho, não foi apenas o Comando Vermelho que nasceu dentro dos presídios, mas de acordo com pesquisas e investigações, todas as facções que hoje conhecemos deram seu início dentro de unidades de privação de liberdade. Por isso que quem entra em um presídio como pequeno delinquente muitas vezes sai como membro de uma organização criminosa para praticar grandes crimes. Esse é um problema que ocorre pois em muitos estados não há separação de condenados por classificação de delitos. Então, um assaltante de celulares ou um assaltante de mercearia pode entrar em convívio com criminosos que roubam bancos, praticam tráfico internacional de drogas e se aliciar a estes, fazendo com que essa cadeia de crimes nunca pare no delito e sempre fique reabastecida com novos crimes. Especialistas alertam que a maior parte desse erro consiste na forma simplista do discurso que bandido bom é bandido preso, e que o endurecimento das penas
tem que ser aplicado cada vez mais. Mas segundo eles, é um pensamento fraco e sem base efetiva na realidade. Bom, de acordo com o especialista Sandur, do Observatório Europeu das Prisões, diz que em todo o mundo, e talvez em maior grau no Brasil, discursos políticos que apelam para o endurecimento do combate ao crime ganham votos, e não o oposto. Altas taxas de reincidência é outro problema que afeta o sistema carcerário brasileiro, pois cerca de 70% daqueles que saem das prisões voltam a praticar delitos, e isso está relacionado com o que falamos antes. Por exemplo, um ladrão de mercearia é pego e é colocado no mesmo lugar onde grandes narcotraficantes estão. Como ali é um ambiente hostil, ele deve procurar algum tipo de proteção. E onde ele vai achar? Nas facções criminosas, que exatamente usam isto para barganhar algo quando aquele delinquente sair mais cedo, pois ele tem uma pena menor. E com isso ele é obrigado a cumprir os mandatos de roubo, tráfico, e acaba sendo preso novamente. E esse ciclo vai se repetindo até chegar ao colapso. Isso se deve muito pela forma de aplicação da maioria das penitenciárias, pois estão intimamente envolvidas em aplicar as penas como medidas punitivas e retributivas, e não se preocupam em ressocializar o preso para devolvê-lo à sociedade de forma que tenha oportunidades de sair da vida do crime. Para isso, incentivos são necessários, como no exemplo nos Estados Unidos, no estado do Texas, o Prison Entrepreneurship Program, ou Programa de Empreendedorismo na Prisão, ensina os detentos habilidades importantes em um ambiente empreendedor, como criar um plano de negócios e buscar um financiamento. Como resultado, a taxa de reincidência entre presos que fizeram o curso é de apenas 7%, contra 76% da média nacional. Além disso, praticamente todos eles conseguiram emprego após deixar a prisão. E dos 1,1 mil graduados, 165 abriram o próprio negócio e pelo menos 2 deles já têm um patrimônio superior a $1 milhão. Ou seja, como último ponto a ser citado aqui, digo o ponto da má administração dos presídios. Além de todos esses desafios que já citei, a administração pública deve se ater aos recursos como são implantados e como esses estão agindo de forma efetiva para a redução da população carcerária, organizando, planejando, fazendo medidas e alcançando essas metas e vendo que realmente está sendo efetivo com os recursos públicos. E isso são coisas que raramente vemos hoje em dia. Também vale salientar que isso envolve vários fatores sociais, não apenas a administração penitenciária, o desemprego, as organizações criminosas, a falta de responsabilidade social do Estado e muitos outros fatores. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.